Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Vou começar mais uma live agora. Agora, como convidado, o Everton Mendes. O Everton, que ele é psicólogo, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre masculinidades negras. Então, eu entro um pouquinho antes, sempre para dar uma olhadinha no vídeo, no som, e para já fazer aguardar vocês, né? Então, já ir recebendo vocês aqui na página. Hoje nós vamos falar sobre masculinidades negras, então é um tema muito importante. Eu venho me debruçando cada vez mais sobre o assunto, estudando cada vez mais sobre masculinidades. E o Everton, ele é uma pessoa que eu tive uma grata surpresa. Conheci o Everton ano passado, nós trabalhamos juntos no mesmo consultório. E o Everton, ele também tem todo um trabalho também voltado para o debate sobre masculinidades. E o Everton, inclusive, ele conduz, né, ele trabalha com grupos de homens, né, de grupos de conversa com homens. Então, é uma pessoa que, enfim, tem muito conhecimento, é atuante, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para essa reflexão, fazendo um recorte muito atento à questão da negritude, da questão da raça e da etnia. Então, eu acho que isso é super pertinente a gente entender, né? Quando a gente pensa em masculinidades, a gente sempre colocar o Szinho no final, porque a gente está sempre falando em masculinidades no plural, em uma pluralidade, né? E daí a importância da gente sempre entender os estudos de masculinidades contemplando os outros formatos ou da questão étnica racial, pensando também dessa hegemonia muito uma hegemonia da branquitude, né? Então a gente se desliga, a gente sai desse campo hegemônico, e a gente vai justamente discutir, a gente vai pensar numa masculinidade possível que abraçam todas as outras pluralidades e uma outra diversidade dentro do que é ser homem, né? O Everton acabou de chegar, então eu já fiz o meio de campo aqui, viu, Everton? Só estava fazendo só essa pequena introdução aqui. Vocês, por favor, só sinalizem para mim, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tá tudo certo com o vídeo? Com sinal? Tá tudo tranquilo? Só pedir para vocês me sinalizarem, por gentileza, que eu já chamo o Everton para a gente começar o nosso papo. Acho que o som, né? Se tiver adequado, o vídeo também. Então acho que a gente pode começar. Então tá bom, obrigado, Ju. Eu vou já chamar o Everton. Então, pra gente começar a nossa conversa. Já agradecendo a todo mundo que está entrando aí aos pouquinhos na live. Oi, querido! Tudo bem, Breno? Boa Tudo noite. bem, Everton? Gente, eu não vejo o Everton já há... Bem, eu estou em isolamento há quase 3 meses. Você também? Sim, a última vez foi aquela, né? A gente bateu um papo sobre o Covid e aí a gente começou a pensar, né, nas estratégias, e depois disso nunca mais, né? A gente trocou alguns watts, mas nunca mais nos vemos. É verdade. Que bom ver você. E eu quero, de antemão, antes de já jogar a bola para você se apresentar um pouquinho, eu quero eu quero te parabenizar. Você vai ser papai! Sim, sim. Mais uma cria aí chegando. Ai, que legal! Que legal, Everton. Eu fiquei tão feliz quando eu vi tua postagem. Eu acho que eu vi. Foi semana passada, eu vi uma postagem, se eu não me engano, no Instagram mesmo. E eu falei, poxa, que legal, vai ser pai, né? Então, poxa, parabéns, querido. Parabéns e parabéns também à esposa. Obrigado. Ela tá online aí, daqui a pouco ela agradece. Mas obrigado. Que legal. Está sendo uma gestação maravilhosa. A expectativa está bem grande para a chegada do Akin. E qual o nome dele? Qual o nome? Akin. Akin. Ai, que lindo. Lindo. Bom, linda escolha de nome. Super bacana. Não, mas vai dar tudo certo, e parabéns para vocês dois. Muito, muito bacana mesmo. Acho que toda a chegada de uma criança muda o astral, né? Muda o clima da casa, muda os nossos corações, nos preenche, né?
Sim, sim. E o meu filho tá aqui também, né? Então a expectativa dele também é grande. E a gente fica imaginando, né? Como vai ser, a gente tá montando o quartinho aqui, então tá sendo um momento ou outro, assim. Estamos super felizes e ansiosos. E Legal. graças, né, ao Covid, a gente tem um tempo também, né? Para ficar mais juntos, enfim. Tem algumas consequências negativas, né, da pandemia, mas por outro lado, quem consegue gozar, né, desse privilégio que temos de conseguir trabalhar em casa, É acaba verdade. sendo algo bom. É verdade. Bem, então aproveitando que você falou até em trabalho, se apresenta melhor. Acho que ninguém melhor do que você para poder, né, falar um pouquinho sobre o teu trabalho e aí a gente já entra no tema. Quem é você? Sim. Eu sou neto de Zilda Mendes, filho de Helena Mendes, sou pai de Carlos Eduardo Mendes, companheiro da Pamela Xavier, minha futura esposa, e juntos, né, como eu falei, estamos grávidos do Akin. É isso aí. Eu sou psicólogo clínico social, é, sou formado pela Universidade FMU, participo de um coletivo chamado Instituto Afro Amparo e Saúde. O Instituto é um coletivo formado por diversos profissionais negros, inclusive psicólogos. E o grupo de masculinidades deriva desse projeto. Então, pela ausência dos homens e dessa questão do autocuidado para homens negros, nós pensamos numa ramificação e o grupo começou a acontecer. Então, é uma experiência outra, está sendo muito positivo e está dando espaço, né, para os homens falarem, porque a gente precisa Lógico, falar. é isso. E aí a gente, enquanto homens negros, tem uma dificuldade ainda maior. Né? Então, Eu, minimamente é isso. eu sempre começo uma live minha sempre jogando a apresentação para o convidado, porque primeiro que não cabe a mim contar a história não cabe a mim contar a história do outro, né? Eu acho que ninguém é melhor do que você para ir contando a tua história e dando nome a quem tem que ser dito, né? A quem tem que ser nomeado. Então eu acho tão legal quando você se apresenta dizendo, olha, eu sou o Everton, sou pai, né? Sou filho de, né? Então eu acho que é uma trajetória super necessária porque nós temos uma história e é uma história que tem que ser reconhecida, né? Sim, sim. E a gente nunca chega sozinho nos lugares, né? Isso. Ainda mais falando, né, da gente enquanto africanos em diásporas, nós trazemos, né, toda a nossa ancestralidade. Então, se É, não fosse a minha avó, se não fosse a minha mãe, eu não teria chegado aqui. Então, não dá para chegar aqui, né, e deixar elas de fora. Então, de elas jeito. participam e você. É isso mesmo, de jeito nenhum. Então, aproveitando até esse grande ensinamento também que você traz, essa reflexão que você traz para a gente, deixa eu me apresentar então melhor ainda. Eu sou Breno também, filho de Fátima, filho de Joel, né, pai da Sofia, e casado com Viviane, que, enfim, estamos todos aqui bem. E muito obrigado por aceitar o convite, viu, Everton? Tamo junto, Breno. A gente Bem, tentou, né, em uma outra situação e acabou não rolando, né? Mas nossa, ainda bem que tem a live. é isso, né? O Everton, bem, eu conheço o Everton, então, portanto, lá da Clínica de Psicologia, tive uma grata surpresa de conhecê-lo. O Everton, que é um grande profissional, uma pessoa que a gente vem conversando aí, as poucas vezes que a gente consegue se encontrar, né, Everton? São conversas muito produtivas. Eu fiz um convite para o Everton participar esse ano, ele ia participar, inclusive, junto com O Vitor. O Vitor. Vitor, isso. Eu ia promover, como eu sou coordenador da Liga de Psicologia lá da Santa Marcelina, da Faculdade de Santa Marcelina, eu tinha convidado o Everton e o Vitor para participarem, para justamente a gente discutir masculinidades. Não deu certo lá, mas a gente faz o debate aqui, né? Aí já começo te fazendo uma primeira provocação, e eu acho que é uma reflexão válida para a gente começar tudo isso, né? Por que estudar masculinidades? Né? Por que a gente tem que dar atenção e dar voz a esses homens? E segundo ponto, já juntando, por que nós devemos cada vez mais pensarmos enquanto homens nas masculinidades negras também? Sim. Estudar masculinidades vem muito de tentar desbravar, né, o que é o sujeito homem, porque a gente se desenvolve dentro de uma masculinidade, né, e a gente hoje entende que essa masculinidade, ao longo da história, trouxe um prejuízo muito grande para nós. E a maioria dos homens, né, eles aderem essa caixa, né, o que tem dentro dessa caixa,
e acabam se desenvolvendo a partir dela, sem fazer outras reflexões. Então, né, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, eu tenho que ter uma fala firme, né? A fala desse jeito que eu tenho, né, ela já não é aceita, né? Um homem mesmo, não teria uma fala assim. Tem que ser bem-sucedido, tem que competir, não precisa de ajuda, tem que ser dominante com relação à mulher. E todos esses comportamentos acabam trazendo uma série de prejuízos para a gente. E no momento que você se debruça sobre isso, entende os prejuízos que você tem, nada mais justo do que começar a rever, né, e buscar outras formas de existir. Então, você, dentro da sua paternidade, tem a possibilidade de você ser mais sensível com a sua filha. Porque ela precisa de um afeto masculino também. E muitos de nós não temos, né, como acessar essa possibilidade e não conseguimos agir diante disso. Então, é importante rever isso e propor, né, essa reflexão também para outros homens. Porque não adianta nada, né? Eu acesso essas informações e deixo guardadinho aqui, eu modifico apenas a minha vida. Verdade. Né? O Fanon fala muito. Você, né, ele traz, né, um paralelo sobre a descolonização. Então, você, né, muda a sua cabeça, mas nada vai acontecer se você não mudar o mundo que você está vivendo. Então, esse processo que a gente precisa, né, pensar. E as masculinidades negras, é importante racializar, porque existem vários atravessamentos que perpassam por nós e vocês, né, enquanto homens negros, não vivenciam. Por exemplo, o racismo. Então, a forma que o nosso corpo é visto na sociedade está pautado ou sobre a nossa força de trabalho, ou sobre a hipersexualização, ou sobre o medo. Né? Porque também tem vários estigmas sobre homens negros enquanto estupradores, homens negros enquanto hiperviolentos. E com isso, né, a nossa singularidade é destruída a partir de um olhar do outro. Então, a proposta de pensar masculinidades negras é entender todo esse processo e buscar esse resgate da humanidade. Porque a gente está pensando na nossa humanidade, que a gente ainda não teve o direito de exercê-la. Então, por isso esse recorte racial, né, sobre masculinidades negras. Perfeito. Você sabe que você usa uma referência muito legal, depois eu até quero falar do livro, né, do Henrique Hessier, que é justamente o Diálogos, bem, já aproveitando de até falar um pouquinho dele também, o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, é uma referência, para mim, extremamente importante para quem trabalha com masculinidades e quer debater, pensar também nessa pluralidade, né, dessas construções sobre masculinidades. Então, o Everton está trazendo, inclusive, um referencial também, muito também pensando nessa questão do livro. E uma outra questão que você falou agora no finalzinho, a tua fala para mim foi muito pontual. Você falou assim, vocês não pensei em masculinidades negras, também a negritude ela não conseguiu exercer a sua identidade, né? Ela não conseguiu exercer sua cidadania, enfim, humanidade. A sua humanidade, né? A cidadania ele exerce, mas não a sua humanidade. E essa desumanização, eu acho que é fruto justamente de todo um processo também de esbranquiçamento, né? De uma normativa, muito pensando nessa questão da branquitude e dos lugares hegemônicos, né? Então, acho que quando a gente vai pensar um pouco nessa questão da masculinidade negra, a gente parte logo de uma desconstrução desses espaços hegemônicos e muito de uma masculinidade hegemônica, né? Que quando você fala sobre a caixa dos homens, e aí você está trazendo um pouco daquela teoria de 1980, né? Que vai falar da caixa dos homens e os conceitos aos quais as masculinidades elas são educadas, né? E construídas historicamente, culturalmente. Muito desse processo de construção passa por dois viés, né? A questão do gênero, que você traz muito bem, essa ideia da dominação em relação às mulheres, e também por uma questão racial. Eu acho super importante a gente pensar nessa questão racial, porque racial e étnica, né? Porque a gente tem que fazer esse recorte, a gente tem que pensar justamente nessa questão da desumanização que pessoas negras sofreram, não só na construção de masculinidade, mas enquanto humanidade, como a população negra ela sofre, né, por conta do racismo e vem sofrendo cada vez constantemente ainda em decorrência disso, né? Então, muito legal você tá trazendo todos esses referenciais,
Porque eu penso muito, quando eu penso na minha masculinidade, Everton, é, eu não me sinto, lógico, nunca vai ser o meu lugar de fala, falar sobre a questão da negritude. Não é mesmo, definitivamente. Quando eu falo lugar de fala, eu estou até lembrando daquela questão da Djamila Ribeiro, né, que ela vai debater no livro dela, mas o lugar de fala, embora eu não seja protagonista, eu não posso me impedir de entender o ponto de vista de pessoas negras a respeito disso, né? Então, como é importante eu me debruçar e olhar para as masculinidades negras, né? Sim, você, né, tem um poder de fala com os iguais. Então, eu chegando para uma pessoa não negra e falando sobre o meu sofrimento, dificilmente ela vai me entender. Porque a minha concepção é outra, o meu ponto de vista é outro, e a tendência é que elas me classifiquem em um vitimismo, né? Tá. Porque é uma palavra que eles utilizam com relação a gente. Quando você fala, né, e você traz um contexto e fala com uma pessoa que é igual a você, que você consegue observar, né, uma pessoa negra e entender que essa pessoa negra passa por tudo isso que é colocado, mas muitas vezes deslegitimado, isso acaba sendo muito importante. Então Uhum. você não precisa ser negro para ser antirracista. Você precisa se desprender do racismo, Isso. entender a importância disso e buscar por essa igualdade. Porque tudo que a gente luta é contra esse modelo do patriarcado, né? E o racismo deriva disso também. Então, você discutir Perfeito. masculinidades, você pensar sobre humanização, você falar com seus iguais sobre o racismo, você também auxilia bastante a gente. E você tem um alcance muito maior do que o meu. Porque eu não tenho essa possibilidade de falar com pessoas diferentes de mim se elas não estiverem dispostas a me ouvir. E você já tem. Por isso é importante. Uma vez eu estava no debate, logo no comecinho, quando eu comecei a participar de rodas de conversa de homens e depois até levei isso também muito como um lema de vida, né? Que assim, primeiro ponto, eu enquanto pessoa branca aceitar esse privilégio, mas não fazer desse privilégio uma relação de estabelecer a partir desse privilégio uma relação de poder com o outro, mas entender que o meu privilégio é uma oportunidade de poder me aproximar, de poder ouvir, de poder aprender e de inclusive dar visibilidade ou dar voz a quem até então socialmente não tem, né? Não que eu tenha também o poder de dar voz a ninguém, sabe? Mas aceitar meu privilégio é sair um pouco desse pedestal e falar, opa, peraí, sabe? Eu tenho muito o que aprender, não é só o meu ponto de vista, não é só esse lugar, não é só deste lugar, não é só do meu referencial que as coisas têm que ser construídas. Existem muitas outras narrativas as quais eu tenho que escutar e aprender. Então, eu acho que, acima de tudo, pelo menos para mim, tem me ajudado muito e me serve muito assim, olhar para as masculinidades, estudar, né, pesquisar sobre masculinidades, é uma oportunidade ímpar que eu tenho de poder aprender outras narrativas que eu até então não tinha, né? Então, por isso que eu agradeço sempre, né? Eu acho que o que você está falando para mim assim, é fundamental, né? Sim. Quando a gente pensa, né, em desconstrução, é necessário que a gente beba de diversas fontes. Né? Tá. Então não adianta você ir estudar masculinidades e só pensar sobre, né, a desconstrução da masculinidade normativa. Né? Uhum. Existem os trans, existem os cis, existem os binários, os não binários, os pans, enfim, existem uma diversidade, uma pluralidade de masculinidade. Né? Tem um conceito que a gente trabalha bastante no grupo de masculinidade, que é o conceito de pluriversalidade. O que Universalidade. seria isso? O que seria a pluriversalidade? Né? A filosofia ocidental, ela deriva da filosofia europeia. Uhum. Então, tudo que a gente aprende está pautado nessa filosofia universal, né? Tem uma ideia universal de pensamento. E não contempla a filosofia asiática, não contempla a filosofia africana. A pluriversalidade, né, traz essas outras filosofias, te dando uma possibilidade de pensar pluriracionalmente e não universalmente, não a partir do único, né? A partir de vários pontos de vista. E nisso você tem o desenvolvimento de um pensamento plurirracional. Com Uhum. esse pensamento você consegue entender toda a diversidade de povos, de modo de ser, de modo de agir, de modo de pensar. Então, com isso, você se desprende
dessa ideia normativa e passa a compreender outros povos e outras culturas e outras formas de ser e estar no mundo. Uhum. Então, você precisa, né, de todo esse conhecimento para conseguir contemplar todas as pessoas. Senão você continua nessa lógica do único. Né? Então, eu sou a norma e vocês precisam entender a partir disso que eu acredito. E a proposta precisa ser outra, né? Para a gente contemplar todo mundo, para a gente derrubar o patriarcado, a gente precisa entender todas as perspectivas. E você que desenvolve trabalho com um grupo de homens, inclusive é até uma questão que eu sempre pergunto, já perguntei para o Everton, e o Everton já me deixou à vontade de poder, porque eu acho que é importante a gente sempre tomar cuidado com os termos, né, com as expressões. E eu acho que nada melhor a gente usar os termos adequados não ao que nos parece correto, mas sempre perguntar ao outro como ele prefere. Então, eu já perguntei para o Everton, né, Everton, essa questão de se ele prefere se eu posso falar homem negro ou homem preto. E uma vez você falou para mim, Breno, eu prefiro que você me chame de homem preto, né? Se refira como homem preto porque eu me sinto à vontade como tal. Você que trabalha com esses homens pretos, como é que é trabalhar essa questão do afeto? O que você percebe esses homens quando chegam? Que aí, lógico, eu acho que é importante, né? Porque tem uma diferença quando você faz grupo com homens brancos e homens pretos, né? São demandas diferentes, são narrativas diferentes. E eu acho que é isso que você está justamente trazendo. O que você mais percebe justamente nesses grupos? O que vem com mais demanda? O que emerge, né? O que está mais evidente ali enquanto conflito, questão? O que é bastante discutido nesses grupos de homens? Você falou primeiro sobre a questão do afeto, né? Isso é algo muito interessante porque a maioria de nós, homens negros, somos criados e desenvolvidos por mulheres. Tá. Tem um movimento muito grande, não só de homens pretos, mas de homens que não assumem a paternidade. Uhum. E isso aumenta ainda mais quando se trata de homem preto. Então, sendo desenvolvido por mulheres, nós temos uma possibilidade muito grande de ser afetuosos. Porém, para a gente se validar enquanto sujeito na sociedade, tem algumas características, né, que o homem preto precisa ser visto. Então, ele precisa ser forte, ele precisa ser, né, potente na cama, uhum. E muitas vezes, né, tem aquela certa malandragem, tal, que, né, são os estereótipos que a gente acaba aderindo. Sim. E nesse lance de ser forte, eu acabo deixando a minha sensibilidade de lado. Mas quando esses homens vão para um espaço favorável para que eles consigam acessar esse afeto, fica muito mais fácil. Porque já são homens afetuosos, eles só não tinham coragem para demonstrar esse afeto. Isso. Então, rolam muitos beijos, muitos abraços, e nesse processo a gente consegue fazer esse resgate dessa humanidade, que é aquilo que eu falei lá no começo. É uma humanidade que é negada. Então, para você existir, você precisa ser forte, você precisa ser bravo, você precisa ser bruto, você precisa ser raivoso, porque você consegue existir. Mas lá é um momento outro, é um espaço outro, e eles se sentem muito à vontade. Uma coisa que eu estou perguntando isso para você, porque quando eu faço grupo, eu formo grupos de homens, eu trabalho também essa questão do afeto, como causa um estranhamento entre eles quando, não só em expressar o afeto, mas discutir, debater sobre o afeto e você reconhecer o próprio afeto, como isso traz um estranhamento para os homens, né? Porque a gente não acessa os nossos afetos, né? A gente aprende, inclusive, nós somos educados, e o que se espera socialmente, inclusive, de homem, é que justamente não se aproxime daquilo que, para esta normativa, seria fraco, né? E um deles é justamente você acessar o afeto, né? Homem que é afetuoso, ele é fraco, né? Ele se diminui em relação a outros. Né? Então, como causa um estranhamento, quando você convida esses homens a justamente acessar esse afeto e a expressar, então, assim, com um beijo, com um abraço, né? Ainda, se a gente vê de forma corriqueira, eu quando... não com meu pai, que meu pai não adianta, né? Que eu pego ele, meto beijo, dou um monte de beijo nele e ele já está acostumado comigo. Mas como eu costumo cumprimentar, seja, né, as pessoas com beijo, enfim, lógico, se me permitem como tal, né? Se dão oportunidade para isso, enfim. Mas eu tenho esse costume de cumprimentar homens com beijo, né?
E como ainda para muitos homens é estranho, né? Eles são um pouquinho refratários dessa ideia de se aproximar de outro homem e cumprimentar com um beijo, né? Sim. Para a gente tem uma questão daquilo que eu sou visto, né? Então eu sou visto como o negrão. É, E o negrão dando beijo, né, muitas vezes não pega bem, né? Dentro de um recorte social. sim, sim. Porém, no grupo, né, as pessoas chegam no grupo e os irmãos que estão há mais tempo já chegam demonstrando esse afeto. Então o cara já é abraçado, o cara é super acolhido e automaticamente esses caras se sentem mais à vontade a demonstrar o afeto. Então na segunda vez que ele participa, ele já está mais disponível Ah, a falar sobre si. que Né? E legal. tem uma coisa que a gente busca desenvolver, que é a forma de exercer a autonomia. Como Então, quando eu entendo, né, e possuo um discurso sobre mim mesmo, eu tenho uma possibilidade muito maior, né, de acessar esses afetos. Então, nisso que eu falei, né, sobre as matriarcas. A gente faz um retorno, entende esse processo, e você sabe que isso está aí dentro de você. A gente só busca acessar. E essa dificuldade que aparece, né, nos grupos não negros não aparece para gente, porque tem. eles chegam já com esse desejo. Né? Eles entendem que eles estão lá para o autocuidado e para acessar coisas que eles não acessaram. Então fica muito tranquilo essa troca afetiva, que é um processo, né, um pouco mais rígido no grupo de homens não negros. Então tem muitas particularidades do nosso grupo, a gente acaba se surpreendendo, por exemplo, com a questão dos relacionamentos. A maioria dos homens que estão no grupo, eles têm um relacionamento muito potente. Então, na maioria das rodas, eles trazem fala das mulheres deles, eles conversam bastante sobre elas terem motivado eles a procurarem o grupo. Então, tem muitas coisas, né, que são nossas e que a gente consegue acessar e consegue, né, transmutar dentro dessa ideia da masculinidade hegemônica. Então, Uhum. tem algumas particularidadezinhas, né? E está sendo um processo maravilhoso. É. Você, eu acho que talvez a contribuição, eu acho que muito dessa potência, né? Quando você fala desses relacionamentos potentes, eu fiquei me perguntando aqui, que tipo de potência é essa que você está falando, né? Mas é a potência vinda das suas parceiras, das suas companheiras, né? São mulheres negras também que trazem falas, posicionamentos. E você sabe que eu estou pensando justamente nessas mulheres, porque é inerente a gente discutir masculinidades, a gente fazer também esse recorte de gênero, como está intrínseco, né? Os debates sobre masculinidades, a gente pensar sempre também no lugar da mulher e a relação que sempre se estabeleceu de dominância em relação à mulher, né? Mas eu pensando nas mulheres, né, nessas mulheres negras, eu penso logo na Angela Davis, e é um referencial para mim, né? Porque a Angela Davis ela traz um posicionamento, bem, não só pela história dela, né? Uma história espetacular de superação, mas posicionamento político, né? Social, e esse enfrentamento que a Angela Davis ela tem, né? Eita, Voltou? deu uma travadinha aqui, eu peguei. Ah, tá, tá. Você não tá me Eu pensei ouvindo? que tinha voltado o Ah, tempão. Não, 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 eu não, tô te então ouvindo deu sim. uma travadinha. Eu só estava falando naquela parte da Angela Davis, que para mim é um referencial, né? Quando eu estava lendo, inclusive, recentemente, eu terminei de ler um livro dela, inclusive, e aí eu estava pensando justamente naquilo que você falou de relacionamentos potentes, que vem justamente dessas mulheres negras, dessas falas, que também dão contorno e preenchimento para esse homem negro, né? Sim. A ideia do feminismo negro é trazer, né, uma outra possibilidade também para os homens. Porque quando as mulheres feministas, Boa. né, reivindicavam o direito pela igualdade com os homens, o direito do trabalho, as mulheres negras já estavam brigando pelos homens negros se manterem vivos. Né? Uhum. Então a nossa força não tem como a gente falar de masculinidades negras, não tem como falar de desconstrução sem trazer as mulheres com a gente. E a Perfeito. Angela Davis fala mesmo, né, no livro Feminismo para Todo Mundo, que Isso. o erro, né, o erro do feminismo não foi
trazer os homens para a luta, não foi explicar para os homens a importância do feminismo, né? Que não era fazer com que a mulher fosse rival de homem, era fazer com que os homens entendessem que elas estavam reivindicando uma possibilidade de existência melhor do que a que elas tinham. E quando ela traz isso, ela está convidando os homens a participar. Ela fala que deveria ter sido criado núcleos para homens, para os homens entenderem as propostas e para esses homens se tornarem aliados contra o patriarcado. Então, não tem como, né, falar da nossa desconstrução, falar da nossa sobrevivência, sem trazer as nossas mulheres. Tanto as nossas parceiras, quanto as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós. Elas sempre andam juntas com a gente. Daí a importância, no começo da abertura da live, a gente ter essa ideia, essa noção de que numa apresentação, como é relevante, importante a gente referendar a nossa história, né? Não podemos desconsiderar. Travou de novo a minha imagem aqui. Eu tô te vendo, mas tá claro. Trava, mas é rapidinho, é só um delayzinho. Sabe uma outra coisa também que me chamou a atenção? Acho que aproveitando, é legal que eu falei da Angela Davis, levantei a bola, você chutou, é isso mesmo, né? Eu tava, inclusive, eu terminei recentemente esse daqui dela, né? Não sei se você chegou a esse livro da Angela Davis, é espetacular, Mulheres, Raça e Classe. Ela é fantástica mesmo. Você falou sobre hipersexualização do homem negro, né? E que eu acho que está muito também dentro... É importante isso, né? A gente frisar. Se socialmente se espera um papel, né? E se cria toda uma ideia social do que se espera de um homem, ainda mais existe um papel também muito definido para um homem negro, né? Do que se espera deste homem. Como é que é essa questão da hipersexualização nas rodas de conversa, como é que vocês trabalham isso? Porque eu acho que você em alguma fala, você falou sobre isso, né? Sobre o papel da prática sexual, né? E eu queria entender um pouquinho melhor isso também, dessa questão da hipersexualização do homem negro. A criança negra, né? O menino negro, ele sofre muito com rejeição, né? No momento que ele se desenvolve, que ele se entende enquanto homem. Tanto na questão escolar, né? Porque se a gente for voltar lá e pensar no fracasso escolar, o menino preto é o que mais, né, evade no processo escolar. E tanto na questão dos relacionamentos. Porque dificilmente o menino negro é o eleito o menino mais bonito da classe. Possivelmente na classe dele também não vai ter outros meninos negros, né? Então ele cresce com uma inferiorização muito grande com relação à sua imagem. A autoestima dele é destruída nesse momento. Perfeito. A ponto que nós vamos nos desenvolvendo, a gente deixa de ser o neguinho e passa a se tornar o negão. E o negão, historicamente, ele é objeto de desejo. Então, as mulheres começam a ter um interesse maior. E é uma forma que a gente tem de se legitimar enquanto ser humano, né? Mesmo que dentro de uma armadilha, né? Mesmo que dentro de uma objetificação, mas é uma forma de se legitimar, de ser visto, de ser reconhecido, de ser desejado, de ser possuído, enfim. E aí o homem acaba, né, aderindo isso e colocando o seu corpo como a sua única possibilidade de existir. Nossa, que duro isso. Extremamente. E nas rodas a gente fala muito sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de romper com isso. Porque por um tempo da sua vida você não é aceito e depois você é extremamente aceito. E a gente busca, né, propor essa reflexão. Legal, você é aceito, mas você não é aceito pela pessoa que você é, e sim por aquilo que você oferece. Né? Tem todo um estigma do pênis, do homem negro, que é um pênis muito grande. E aí, né? Sim, e aí as pessoas se debruçam sobre isso, o homem consegue diversos acessos sobre isso e acaba, né, destruindo a si mesmo, porque ele não consegue acessar essa humanidade que a gente está falando. Ele apenas é visto enquanto um objeto. Então tem diversos relatos de homens negros que iniciaram relações interraciais e no momento que o tesão acabou, eles são deixados. E esses homens amam, esses homens gostam, e esses homens deixaram várias pessoas, várias coisas para estar nesse relacionamento.
Uhum. Então é um processo bem dificultoso, né? Porque ao mesmo tempo que é prejudicial, é uma forma de se legitimar. É, Então a gente busca, né, desenvolver essa consciência para que a gente se desprenda disso e vai buscar uma outra forma de existir, uma outra forma de ser. não, né, Everton? Porque ao mesmo tempo que você está falando tanto dessa questão de desumanizar, me fica assim, eu acho tocante, eu acho importante também a gente pensar desse ponto de vista, porque ao mesmo tempo que é uma maneira de tentar se legitimar na sociedade, mas por outro lado é uma violência direta. Então, assim, não, nunca será o melhor formato, né? Nunca será a melhor maneira, porque é sempre doloroso e sempre violento para este homem, né? Para esse homem negro. Essa legitimação, né? Essa tentativa de se humanizar, né? Não é uma humanização, porque isso é extremamente violento, mas é a única forma de se ter pelo menos uma visibilidade, ou se ter pelo menos uma tentativa de existir ali em sociedade, mas ainda através de uma violência. Então, assim, como isso é paradoxal, como isso é doloroso. Assim, extremamente doloroso, porque muitas vezes para o homem, né, quando ele se apega a essa relação, ele está buscando um afeto. Né? Então, mesmo ele cedendo o corpo dele, tem uma troca, né? Ele sente prazer, enfim, tem várias questões. Mas a busca primordial é uma busca por afeto. Uhum. E no momento que ele, né, se desprende desse afeto, e não acontece da forma que ele espera, ele acaba utilizando isso, né, como algo que vai machucar várias outras pessoas. Então, eu não sou digno de ser gostado, né? Uma pessoa não me ama. Então, sendo que ninguém me ama, eu não preciso amar ninguém também. E acaba entrando, né, naqueles lances de traição, de não valorização dos relacionamentos, prejudicando diversas pessoas, né? E é muito ruim isso, é muito prejudicial. Mas ainda assim, no grupo de amigos, tem aquela aceitação, né? Porque, pô, o negão é sério, o negão sai com várias pessoas, o negão faz isso, o negão faz aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu prejudico, eu tenho uma aceitação. E aí a gente volta, né, pro paradoxo que você trouxe. Porque tem a aceitação e o prejuízo. É. Ah, quando você está num grupo de homens que justamente vão surgindo essas questões todas, como é que você aborda isso, né? Com esses homens que eu imagino que chegam todos muito resistentes, às vezes um pouco desconfiados, meio contrariados, porque, pô, grupo de homens, o que eu vou falar, tal. Quer dizer, já é tão difícil, a gente falou do afeto, né? Quando a gente começa a falar sobre afeto e a gente os convida para acessar esse afeto, como é que você se vale, né? E recursos que você utiliza para fazer para romper com essas barreiras, né? E conseguir convidá-los para esses exercícios que são tão necessários, né? O exercício mesmo de você praticar esse autoacolhimento, enfim. Mas como é que você se vale, né? Que recursos você utiliza para isso? Sim. O Breno, o formato do nosso grupo sempre se dá, né? Uma dinâmica de grupo Uhum. para a gente conseguir ter uma interação e tem alguns temas pré-definidos. Ou a gente utiliza uma literatura ou a gente traz uma vivência, né? No primeiro encontro que nós tivemos esse ano, foi um irmão e falou sobre a serendipidade. E aí eu não sabia o que era essa palavra e a maioria dos homens presentes também não entendiam o que era a serendipidade. Tá. Quando a gente foi acessar a palavra e depois, né, que ele trouxe o que era a palavra, o conceito é que eu estava procurando uma coisa, mas não sabia que coisa era essa. Então você se depara com essa coisa. Ok. A roda de masculinidades é justamente isso. O cara ele não sabe que ele precisa daquilo. Quando ele chega lá, ele se reconhece em outros homens e automaticamente ele consegue trazer essas coisas, porque a gente dá a voz, a gente faz o acolhimento, a gente propõe a interação e ele acaba se sentindo à vontade. Então ele consegue trazer, né, com uma facilidade, porque tudo que é dito lá ele vivenciou em algum momento da vida. Uhum. Então fica muito mais fácil, né, no momento que a palavra
vai para essa pessoa, porque ele já está preparado, ele já foi impactado, ele já foi afetado, ele já foi acolhido. Então ele tem uma possibilidade maior de externalizar aquilo que precisa ser externalizado e automaticamente com a reflexão dos outros, ele começa a refletir sobre aquilo que ele precisa pensar. Então é um manejo muito interessante porque dentro da concepção preta é um aquilombamento. E o aquilombamento ele te possibilita se fortalecer. E nesse fortalecimento você tem a possibilidade de emergir e o seu sol é acendido. Então é muito bom. Bárbaro, bárbaro, bravo. Inclusive foi de você que eu escutei. Não escutei, não. Eu vi um comentário teu, uma colocação tua na rede social que toda a família negra, toda a família preta é um quilombo, não foi? Quando é que você fez essa postagem? Eu acho que foi de você mesmo, não foi? Ontem? Foi a minha bebê aqui. Eu chamo ela de bebê, a Pamela, minha companheira. Ela que postou, né? Porque nós estávamos aqui e eu estava trançando o cabelo dela. Perfeito. Ajudando ela a trançar, né? Na verdade, eu estava aprendendo. Sim. E aí ela postou o story e aí eu repostei. Então ela estava falando, né, que toda a família preta é um quilombo, porque é um espaço que a gente tem para se fortalecer. É isso aí. E o grupo de masculinidades também vem com essa proposta, né, reunir pessoas pretas para esse fortalecimento. O Instituto Aframparo também tem essa proposta, reunir pessoas pretas para esse fortalecimento. Porque a diáspora, ela nos separou, né? Então, você era do mesmo povoado, você vai para Salvador, você vai para Portugal, você vai para a Irlanda, cada um foi para um canto. Né? E quando a gente busca esse retorno, a gente entende a necessidade dessa potência de pessoas pretas juntas, a gente se sente muito melhor, muito fortalecido, e a gente está preparado para lidar com tudo isso, né, que o racismo causa para a gente. É isso aí. Só lembrando, de novo agradecendo a presença das pessoas aqui, gente já fazendo alguns comentários aqui, inclusive eu quero ler um depois que passou aqui, eu queria até que você comentasse em cima, mas aproveitando, inclusive, trazer também como referência, a gente está no meio do bate-papo aqui trazendo algumas referências. Tem 2 documentários, né? Eu sempre, quando eu dou aula sobre masculinidades, eu falo sobre esses documentários, que é O Silêncio dos Homens, que eu acho que é um documentário mais recente do ano passado, né, de 2019, que é um documentário essencial, que tem o link disponível no YouTube, inclusive. E, em particular, tem o Precisamos Conversar com os Homens, né, falando sobre gênero, que também é um outro link, um outro documentário que eu acho bem bacana. Esse é um pouquinho mais, acho que talvez de uns 4 anos atrás, eu acho 2000, não sei se 2016, 2017, organizado pela ONU Mulheres também, e é um outro documentário espetacular. E eu lembro que nesse documentário, esse segundo que eu comentei, né, Precisamos Falar com os Homens, eles dão muita ênfase, né, um dos debates necessários para a transformação e para a reconceituação das questões de masculinidades parte pela paternidade. E você comentou aqui, né, essa questão da paternidade. Como é que justamente porque muitos dos meninos negros são cuidados pelas mães, né? E aí parte dessa questão do abandono do pai, enfim. Como é que é o trabalho da paternidade e desse ressignificado da paternidade para os homens negros? A maioria de nós, enquanto homens negros, a gente desenvolve a nossa paternidade a partir da nossa falta. Então, tudo aquilo que faltou para mim, eu tendo a oferecer para o meu filho. É meio que uma questão da sublimação mesmo. Então, né, eu queria ter um amigo, né, um pai amigo. Eu não tive, eu vou ser esse pai para o meu filho. Eu gostaria de ter alguém que fosse provedor. Eu não tenho, eu vou proporcionar isso para o meu filho. E também tem muitos movimentos de homens negros também pensando essa paternidade. Então, os homens estão se reunindo, estão se aquilombando. Tem um amigo que ele tem um podcast, né? Nesse momento ele está afastado do podcast, mas é o Afropai. Então, são alguns homens negros trazendo essa possibilidade, né, de exercer a paternidade. Que inclusive então, mas elas... Eu ia só comentar que eu não sei se ele está aqui com a gente agora,
mas ele postou, inclusive repostou, divulgou o nosso bate-papo de hoje, inclusive, né? Sim. É. Eu acho que esse que repostou é o Pais Pretos, né? Tem o Pais É, Pretos tá, e o Afropai. É, isso. Pais Pretos e Afropai. Então, sim, né? Eles são movimentos, né? Em prol dessa paternidade que foi negada. Então, eu não tenho referência, eu imagino uma referência e eu desenvolvo minha paternidade a partir disso. Não. E aí eu quero até fazer agora fazer um recorte em especial, porque nós tivemos mais um assassinato, mais uma morte, né? E eu tava lendo um comentário, inclusive, que eu achei muito pertinente, que era mais um corpo preto que cai, né? Por conta de uma política de segurança que, para mim, é uma política de extermínio do Rio de Janeiro. Mais uma vez acontece, né? De um assassinato de uma criança, de um menino preto, numa comunidade lá do Rio de Janeiro, né? Isso aconteceu anteontem. E, e eu fico sempre pensando nessa questão também das comunidades. Como é que isso é sentido? Lógico, isso é sentido com muita tristeza, com muito pesar, mas de que maneira vocês debatem a respeito dessas, que para mim não são políticas de segurança, mas sim para mim políticas de extermínios à população negra e principalmente periférica, né? A necropolítica Necro existe. existe. Sim, então os nossos corpos, né, quando eu falo da humanização, é isso, a gente está buscando essa humanização. E ter o João Pedro, né, uma criança de 14 anos assassinada dentro da sua própria casa, isso é muito triste. Né? Eu esqueci o nome da menina que há um tempo atrás também tomou um tiro Agatha. nas costas. Né? A Agatha, assim, também é extremamente triste. É. E quando a gente fala de negritude, né, a gente fala do conceito de Ubuntu. Então, eu sou porque você é, né? E eu sinto aquilo que você sente também. Hum. Então, perder uma criança dessa forma, como a gente perde, né? Um jovem negro a cada 23 minutos, isso Isso. é muito ruim. Isso é extremamente ruim. E todos esses movimentos que a gente pensa, que a gente cria, é na tentativa de fortalecimento do nosso povo. Porque não dá para a gente pensar um levante de povo sem considerar todas essas questões, sem considerar os mais velhos, sem considerar os mais novos. Então a gente, né, debate isso e busca estratégias dentro da comunidade para reparar esse dano. Uhum. Mas isso só vai acabar no momento que a gente conseguir derrubar o patriarcado. Né? Quando todas as minorias entenderem que somos uma coisa, né, que estamos lutando pelo mesmo ideal, para a gente conseguir derrubar. Então, inserindo pessoas na política talvez seja uma possibilidade, criando movimentos paralelos talvez também seja uma possibilidade, mas não dá para a gente não sentir, né? Tudo isso que acontece. Por isso que eu me coloco a este debate, e como a muitos outros, te confesso, mas principalmente a esse debate sobre homens negros, eu me coloco como um coadjuvante mesmo e um aprendiz, porque, volto a dizer, não é meu lugar de fala, mas eu posso ser um aliado, eu posso refletir, pensar junto e aprender principalmente com vocês. Então, é o meu papel, é a minha possibilidade de poder me aproximar do movimento negro e, a partir dessa aproximação, me olhar também e tentar atuar de uma maneira, estar de uma maneira diferente no mundo para favorecer cada vez mais o diálogo, o debate sobre a negritude. Então, eu acho ótimo. Olha, sério mesmo, eu tenho uma vontade extrema de agradecer você sempre por ter topado conversar comigo. Tenho certeza que se esse debate acontecer lá na faculdade, que eu insisto ainda em te levar para a faculdade, em te convidar para a faculdade, porque eu quero que você vá junto com o Vitor, porque o Vitor, inclusive, o Vitor ia fazer todo um debate sobre homens indígenas, né? E a gente, inclusive, era um debate, é um debate que vai acontecer, inclusive, não só com o Everton, com o Vitor e com o Luiz. O Luiz é um homem trans e ele ia falar também sobre todo o movimento transmasculino e tal. Então, vai ser um evento daqueles. E eu me coloco sempre como coadjuvante e um aprendiz para aprender mesmo. Então, muito obrigado, querido, por você ter topado essa conversa, porque não faz ideia
do aprendizado que está sendo para mim e a satisfação. Aí o privilégio de poder escutar você. Tudo isso, Breno, que você me fala, eu visualizei, né? Eu vivenciei. Então, essa sua desconstrução, no momento que a gente se conheceu lá no consultório, o acolhimento que você me fez é um acolhimento de quem está pensando, né, nessa nova proposta de existência e nessa nova proposta, né, de conciliação e de auxiliar, de fato, na humanização. Porque na maioria dos espaços que eu adentro, eu, enquanto um psicólogo preto, ou eu sou o segurança, ou eu sou a pessoa que vou fazer a manutenção, e no momento que eu cheguei, veio esse olhar de igualdade, né? Oh, prazer, quem é você? Eu sou o Everton, psicólogo. Em momento nenhum não teve um distrato. É a primeira live com uma pessoa não negra que eu faço. Eu faço porque eu tenho um carinho muito grande por você e eu entendo a sua participação nesse debate e entendo, né, o que você propõe para as pessoas que não são negras. Então isso me deixa muito feliz e acredito bastante nessa possibilidade de parceria e nessa possibilidade de você nos auxiliar a conscientizar as pessoas que a gente não tem acesso. Então esse canal é um canal muito importante, essa troca que a gente tem é uma troca essencial e com certeza outras pessoas que estão aqui vão auxiliar também, né, a outras pessoas brancas a pensarem por uma outra perspectiva. Então eu também agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho, agradeço pela relação que a gente está construindo e é só o começo, né? Vamos continuando, porque tem muito trabalho pela frente aí. Tem 500 anos aí para a gente reparar. É verdade, é verdade. Você sabe, mas isso aqui não é uma despedida, não. Calma que ainda tem um tempinho. É que eu quero aproveitar. Deixa eu fazer um comentário que fizeram um comentário aqui. Eu acho que o comentário da pessoa vai em cima do que eu ia questionar também. Como é que é? Eu não vou lembrar exatamente, eu não vou conseguir localizar mais. Aqui, ó, pronto, localizei. Que é a Carol Queiroz, que ela fez um comentário lá atrás, que ela falou assim: vejo muita dificuldade em ter um relacionamento afrocentrado. Os homens negros não escolhem as mulheres negras. Isso é uma questão, uma questão pertinente. Como é que você vê isso? Que eu peguei rapidamente o comentário dela e eu fiquei pensando numa questão. Se de fato o que está relacionado, o que está implícito a isso, né? Essa questão de, no caso dela, uma percepção dela, mas me imagino que isso talvez aconteça de outra maneira também, de outras formas, que questão está relacionada a essa, às vezes, impossibilidade do homem negro estabelecer vínculos afetivos e um relacionamento com uma mulher negra. Por que isso acontece? Tá. Eu vejo que dá para a gente pensar nas referências. Tá. Né? Tem muitas formas, né, de trazer isso à tona, tá, mas uma delas são as referências. Então, se a gente pensar, né, na possibilidade de sucesso que o homem negro tem, no passaporte que ele encontra para o mundo branco, é estar do lado de uma mulher branca. Né? A gente vê isso entre os artistas mais famosos, a gente vê isso entre os jogadores de futebol, a gente vê isso entre os pagodeiros. Algumas referências que eu utilizo, que eu estudo, também foram homens negros que falaram sobre a negritude, mas tinham um relacionamento interracial. Porque, por muito tempo, isso foi um sinônimo de respeito. Né? Então, o Fanon fala bastante sobre isso. Né? Eu não consigo acessar o mundo branco, mas quando eu conquisto o amor da mulher branca, eu sou tão branco quanto branco. Então, eu tenho aquele sucesso. Né? E nosso padrão de sucesso está relacionado a tudo aquilo que o branco conquista. Então, eu fico centrado nessa ideia de sucesso, eu vou buscar um relacionamento branco. E aí vem essa dificuldade, né? Porque muitas vezes o homem negro ele não se reconhece enquanto belo. Dificilmente ele vai olhar para uma mulher negra e vai acreditar que ela é bela. Porque eu preciso me aceitar, né? Eu preciso me entender para que eu entenda o outro. Eu preciso gostar de mim para que eu goste do outro. E a gente tem muito uma questão do auto-ódio, né? Muitas pessoas que não têm uma compreensão aprofundada sobre o racismo, ela vai falar que pessoas negras são racistas. Mas não é isso. Nós não somos racistas porque o racismo não foi criado pela gente, foi pela colonização.
O auto-ódio, Acontece absurdo, né? Do racismo reverso, né? sim, tem muito disso, mas é papo para outra live, né? E Mas pessoas negras, elas são carregadas do auto-ódio. Então elas odeiam os seus traços, odeiam a sua história, odeiam a sua cor da pele, odeiam o povo a qual pertence, e consequentemente o homem negro vai odiar a mulher negra. Mas nesse processo, né, de desconstrução, de aquilombamento do próprio grupo de masculinidades, os homens começam a olhar para as mulheres negras por um outro prisma, né, dentro de uma outra perspectiva. Uhum. E com isso, há a possibilidade, né, de ter um relacionamento potente. Né? Quando você entende que uma parceria preta, que um amor preto, ele te cura de todas as mazelas e que a mulher preta entende basicamente tudo que você vivenciou, aquilo fica mais fácil. É isso. Então, muitos homens negros ainda precisam acessar muitas informações para que esses relacionamentos se tornem relacionamentos saudáveis. Porque, de fato, tem essa questão, né, do auto-ódio. Sim. E uma questão que aí a gente vai fechando mesmo, mas uma questão que para mim surgiu no debate uma vez num debate justamente de uma roda de conversa entre homens, e um homem preto que participava da roda fez o seguinte assinalamento, né? Que ele que tem uma questão dos colorismos, né? Que muito em função do fato dele ele falava, Breno, o meu tom de pele, a cor da minha pele, não é a cor da pele de outros homens pretos, e a minha cor da pele me insere em determinados espaços ou me traz uma passabilidade mais aceita pela branquitude. Ele até usou esse termo passabilidade, que eu acho muito curioso, porque a própria ideia de passabilidade também é muito discutido, por exemplo, entre homens trans, né? Que como você passa, como você se passa para a sociedade, que é uma sociedade que, lógico, muito normativa, e que está sempre tentando nos enquadrar, é uma sociedade violenta, né? Mas ser passável te faz transitar por alguns ambientes de uma maneira mais segura, né? Foi exatamente isso que ele falou. Como é que é debatido, por exemplo, e é lógico que a gente está falando de colorismos, então, como é que isso é visto, entendido justamente num grupo de homens pretos, essa questão desses colorismos? Tá. Nós fizemos um encontro sobre o colorismo. Né? Eu vou trazer o panorama do grupo. Porque tinham homens negros com a pele muito clara, tá, e tinha homens negros com a pele muito escura. Teve um irmão do grupo que ele falou assim, a gente está falando de negritude, mas negro aqui só somos eu, fulano, ciclano e beltrano. Ele não entendia, né, todo esse processo que fez com que, né, o branqueamento fizesse com que pessoas negras se tornassem mais claras. Ele não tinha ainda essa concepção. E aí, no momento que ele entendeu isso, ele começou a perceber, né, essa variedade de tonalidades de peles negras. E quando a gente conversou sobre isso, a gente se aprofundou, a gente usou enquanto referência a carta do Willie Lynch. Uhum. Willie Lynch foi eu não sei chamar essas pessoas, né? Uma pessoa que detinha pessoas escravizadas. Ele era um desses, americano, e ele criava muitas ferramentas para que fizesse o escravizado entrar em conflito com outro escravizado. Então, né, a função que um exercia, a forma que eles se relacionavam, e uma delas era a cor da pele. Então, é uma coisa que não foi criada pela gente. Né? Foi colocada por um terceiro, que fez com que a gente se distanciasse também. Entendo. Mas, por outro lado, a pessoa negra que está mais próximo do branco, ela tem muitos acessos. Então, eu indo para uma entrevista de trabalho para uma vaga administrativa, com alguém que tem a pele mais clara que eu, ainda sendo negra, ela tem uma possibilidade maior de conseguir essa vaga. Nos relacionamentos acontecem muito, principalmente com as mulheres. Porque se a gente acessa uma mulher negra da pele mais escura, a tendência dela ficar sozinha é muito maior do que a mulher negra de uma pele mais clara.
Porque socialmente é a mulata, né? É um termo que a gente também repudia, né? Porque são mulheres negras de pele mais clara. Mas socialmente ela é vista dessa forma. Então ela tem uma aceitação maior, a sexualização do corpo dela é maior. E para a mulher preta de pele escura, a força de trabalho, né? Que é onde ela é colocada. Então ela é uma... Isso, então, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens, né? A pele mais clara, ela proporciona alguns acessos. Então, é algo discutido entre a gente, porém a gente conseguiu entrar num consenso no momento que a gente discutiu isso. Que a negritude é uma coisa nossa e que o distanciamento entre pessoas pretas pelo tom de pele, ele não deve existir dentro do nosso grupo. Então, o acolhimento acontece, o afeto acontece, porém, os homens negros de pele mais clara, eles precisam ter compreensão das vantagens que ele tem. Porque uma coisa importante, né, de se debater é que entre pessoas negras não existem privilégios. As pessoas negras têm algumas vantagens sociais. Porque todo mundo é prejudicado pela estrutura racista. Então, quando eu entendo a vantagem social que eu tenho pela minha condição financeira, pela minha cor de pele, eu consigo entender o prejuízo que o irmão, numa condição social inferior ou com o tom de pele mais escura, ele sofre. E o prejuízo que ele sofre é o que ele tem. Então, né, teve isso. A gente conseguiu entrar num acordo e a gente conseguiu se acolher dentro da nossa diversidade, entendendo, né, as vantagens e os prejuízos que um tem e que o outro acaba tendo também. Espetacular. Pronto, aí eu acho que agora sim é justo. Você fechou teu pensamento e era justamente isso que eu vinha pensando também, que eu acho que o debate, quando surgiu isso lá na roda de conversa, que este homem preto trouxe, essa questão do colorismo, foi justamente em cima desse debate que a gente foi discutindo também. Mas é muito legal isso que você está falando e eu acho necessário também a gente trazer isso à tona. Querido, obrigado, então. Não vou mais me prolongar muito. Muito obrigado de novo pela aula, né? Pelo aprendizado. Amei fazer isso com você. Eu inclusive, estou com vontade de quero mais. Preciso escutar mais você, preciso aprender mais com você. Muito obrigado mesmo por ter topado participar. Fico extremamente feliz em saber que eu sou o primeiro homem não negro, não preto, que você topou fazer a live. Então, que satisfação poder participar desse momento. Então, e obrigado por todas as reflexões, tá bom? Um grande beijo para você. Breno, obrigado pelo carinho, pelo convite. Com certeza, né, teremos várias outras trocas. Tenho certeza que vai rolar a participação lá na faculdade. Vai! Vamos pensando em projetos, vamos pensando, né, em expandir o nosso conhecimento. Tem muita coisa. Projeto aí, viu? Sim. Eu não esqueci. Tem um projeto. Eu não vou falar aqui na live para não revelar, mas eu não esqueci que eu te propus. Não, vamos fazer sim, com certeza. E a gente continua conversando e vamos ver, né, quando isso terminar, para a gente conseguir se abraçar, conseguir conversar tete a tete. Que é isso que a gente busca, né? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou também. A primeira parte eu já joguei, já está lá no IGTV. Essa segunda parte vai para lá também. E depois eu quero ver se eu salvo, viu, Everton? Que aí eu vou eu vou juntar as duas partes e aí eu mando para você disponibilizar também aonde você quiser nas suas redes. Tá bom? Combinado, Breno. Obrigado. Agradeço a todos também que participaram, né, que assistiram. E estou à disposição, né? Qualquer coisa, manda um direct, porque a gente não consegue continuar, mas fico à disposição. Um abraço a todos e se cuidem, né? Fiquem em casa. Isso, fiquem em casa. Gente, obrigado. Teremos outras vezes, então. Um beijo. Até a próxima. Tchau, querido. Beijão, beijo na família. Tchau, Breno. Parabéns. Obrigado. Novo, aí também. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau. Tchau.